Fala, barezada! Eu fui bem ali e tô de volta sintonizando na frequência do sobrenatural com mais uma história boa de visagem pra vocês. Chegando por aqui com uma história caprichosa e um baré garantido, estamos de volta com mais um episódio do nosso Barés Dark. Antes de tudo, se o caboclo está no YouTube, curte, comenta, compartilha. Se está no Spotify, segue o podcast e compartilha de cardume, meu amigo. Também estamos no Instagram com atualizações de novos episódios e recolhimentos de relatos. Bom, chega de enrolação, a gente já enrolou até demais. Vamos abrir uma lata de baré e contar a história da Paty. Um enredo que mistura pagode, paixão e acontece em um cenário pra lá de inusitado, o castelinho da Constantino Neri. Tu vai entender, tu vai manjar o que essa história tem a ver uma coisa com a outra. E tudo aconteceu em 2007. Na época, a Paty estava em um processo muito delicado de separação e buscou conforto no pagode. Porém, Paty não sabia de duas coisas. Uma, que o pagode só aumenta o sofrimento, e outra, que isso faria com que ela passasse por uma experiência fantástica para o podcast. Nem tanto para ela. Vejamos, estamos falando de uma época que não existia Spotify, o YouTube estava no começo, CDs eram caros. A única forma mais viável de ouvir música ainda era no rádio. Paty adorava passar horas ouvindo o programa de um velho conhecido nosso, o saudoso Jurandir Vieira e seu programa Pagode do Jura, acalorando nossas noites e abalando os corações com os melhores. No programa, tinha um quadro comum nas rádios da época. Você deixava seu nome, suas características e seu número para que outros apaixonados manauaras pudessem sanar sua solidão. E é incrível, né, a gente fazer uma comparação com as formas de relacionamento da época e de hoje. Hoje em dia tem rede social, tem aplicativo de relacionamento, Tinder, Badoo, tem o Passo a Passo Manaus também, né, porque reúne metade de Manaus num espacinho, então aperta todo mundo vai de graça para ver um artista e também a mais de graça, então tá tudo certo. Mas naquela época, com aquela situação, a Paty viu naquilo uma oportunidade e mandou seus dados para a rádio, anunciados formosamente pelo Jura. Daquele ponto, bastaria aguardar sua cara metade ligar, mandar um SMS, aparecer talvez, ou não. Ela aguardou ansiosa por alguma resposta, quando em uma noite, a mensagem esperada chegou. A partir daí, tudo fica muito curioso. Inclusive o fato de que a luz foi embora naquela noite. Tudo ficou escuro, silêncio. Apenas o celular de Paty brilhou naquele breu danado. A mensagem dizia: "Olá, boa noite. Peguei seu contato e..." Bom, depois que ela leu o bom, curiosamente, o celular toca e era ele ligando, começando ali uma longa conversa. A moça, encantada com sua bonita voz e belo papo, achou que ali era uma oportunidade nova de pensar menos na separação e mais em uma nova etapa, curtir um pouco. O problema é que velhos ditados são difíceis de esquecer, tipo, quando a reza é boa demais, o santo desconfia.
Porém, nada indicou que esse ditado serviria para alguma coisa. Ele começou a ligar todos os dias para ela. Ficavam em longas conversas por telefone, com uma voz que deixava Patty cada vez mais apaixonada. O tempo foi passando, e não é de se estranhar que ela quisesse conhecer o caboclo. Porém, ela diz que o homem, que afirmou se chamar Sérgio, naquele tempo não tinha rede social para procurar a cara da moçada, ficava um pouco chateado quando ela dava a ideia dos dois se encontrarem, de ir ao cinema, andar pelo centro, coisas normais para duas pessoas que demonstravam ali afeto uma pela outra. Ele dizia: "Ah, gatinha, eu tenho muita vergonha da minha aparência. Você pode se assustar um pouco." Claro, se o Manauara fala se assustar com a cara, a gente sabe que é o simples fato de ser parente próximo de um bodó, de boa. "Ah, mas você vai correr e não vai me querer mais." Expressões passadas em cartório, reconhecidas pela Academia de Letras Popular como sendo linguajar de talarico, querendo enganar a pobre Patty. Ela, curiosa para descobrir quem era, continuou insistindo, sem sucesso. Então, ela toma a decisão, se invocou e ignorou todas as ligações de Sérgio por 2 dias inteiros. Talvez essa fosse a solução, ou seria um livramento. Durante aquele tempo, aqueles 2 dias, as ligações do Sérgio não cessavam. Era todo o tempo ele ligando e tentando falar com ela. Bom, quando ela finalmente resolveu atender o misterioso Sérgio, ele disse que a amava, tanto que faria o sacrifício de se revelar. Ele finalmente marcou o encontro esperado. Para Patty, tudo estava perfeito. E no dia 4 de novembro, no domingo, às 19h30 da noite, o lugar ele marcou perto do reservatório da Castelhana, que fica ali próximo do T1, que muitos chamam de Castelinho, outros de Castelo da Bruxa. A moça não estranhou o local, achava que seria apenas um ponto de encontro entre os dois. Quando ela chegou ali próximo, antes de tudo, bebam água, abram uma lata de baré, pode ser regente também, nenhum dos dois me patrocina mesmo, os dois são bons. Tá, quando ela chegou perto, ela avista um homem, alto, bem vestido, e ele sorriu para ela, quando os olhares se atravessaram. A Patty parou por um momento e estranhou que ele estava muito próximo do castelinho, da estrutura lá que a gente falou. E quando ela tentou se aproximar mais, ele esboçou um sorriso aflito, estendeu a mão e simplesmente sumiu como fumaça para dentro do castelo. É lógico que a moça foi embora tão rápida quanto ele. Depois daquele dia, as ligações estranhamente pararam. Nunca mais mandou sequer uma mensagem. Nesse caso, até parece que o amor não deu, o que é bom demais. Patty, mesmo muito triste e assustada, ergueu a cabeça, meteu o pé, foi na fé e mandou a tristeza embora, junto com Sérgio, é claro. E vocês, o que acham? Já tiveram uma relação tão inusitada quanto essa? Manda pra cá. Compartilhe esse podcast com geral e me ajuda a conseguir mais contos barés como esse. E não se preocupe, trarei mais histórias a vocês. Até lá, que todas as suas leseiras se realizem.